Olá, sou Humberto Pasquinelli e nessa videoaula irei abordar sobre o tema resumo, a sua importância e a sua adequada estruturação. É fato que todo aluno, seja durante a graduação ou durante a pós-graduação, hora ou outra se vê diante da necessidade de preparar um resumo para um determinado trabalho, seja para o envio para participação de congressos, durante a elaboração de um artigo ou mesmo durante a elaboração de seu trabalho de conclusão de curso, ou, no caso da pós-graduação, durante a sua dissertação ou tese. Entretanto, nem sempre os alunos sabem a importância de um resumo bem redigido, ou mesmo de que maneira podem escrever o resumo de forma clara, objetiva e completa. No decorrer do ensino superior, o resumo é muito útil para o aprimoramento das informações de cunho intelectual, além de contribuir para o amadurecimento profissional. Quando se elabora um resumo, o autor deve buscar como função persuadir o leitor através da utilização de argumentos plausíveis, tornar o conhecimento comum, ou seja, expor de forma clara o conhecimento contido no trabalho a ser abordado. Vale lembrar ainda que o autor deve levar em consideração que, após o título, o resumo é o primeiro texto lido quando se busca informação a respeito de determinado assunto. Logo, se o resumo não for de interesse e relevância, o leitor não estará convencido a ler o restante da obra. Segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, o resumo busca apresentar de forma concisa todos os elementos relevantes de um documento, seja ele artigo científico, revista, livro, reportagem, dentre outros. E segundo Severino, em 2007, o resumo deve ser uma síntese de ideias e não das palavras contidas no texto. Medeiros, em 2009, sugeriu que durante a elaboração de resumos devemos seguir algumas regras. São eles o apagamento de elementos redundantes ou não relevantes do texto, a generalização das ideias contidas no texto, a seleção dessas ideias principais, para assim, por fim, realizar de fato a construção do texto. Nessa aula, iremos abordar a estruturação de um resumo para uma revista científica, que, apesar de sofrer alterações de revista para revista, apresenta um certo padrão quanto ao seu conteúdo. O resumo deve ser escrito em parágrafo único e não deve conter citações bibliográficas, tabelas, quadros ou esquemas. De maneira geral, o resumo pode ser dividido em introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. A introdução nem sempre estará presente e deverá informar o contexto em que o trabalho se insere, de forma objetiva, sintetizando o problema a ser abordado. O objetivo, propriamente dito, deve ser explicitado claramente e deve conter o mínimo de palavras necessárias para a sua compreensão. Durante a metodologia, deve-se destacar os procedimentos metodológicos adotados, como informações sobre a população estudada, sobre o local em que o estudo se ocorreu, as análises estatísticas utilizadas, o N da amostra, entre outros fatores. Em resultados, serão demonstrados os resultados mais relevantes para os objetivos pretendidos, e é sempre importante colocar entre parênteses o valor de P, mostrando se houve diferença estatisticamente significante ou não. Por fim, em conclusões, destacam-se as conclusões mais relevantes do trabalho, os estudos adicionais recomendados se forem necessários, além de pontos positivos e negativos que poderão influir no conhecimento. E é importante salientar que a conclusão deve sempre estar casando com o objetivo proposto. Os resumos podem citar de forma estruturada, como observado na imagem, onde a introdução, metodologia, resultados e conclusões estão presentes no texto, entretanto em áreas bem delimitadas e determinadas.
Os resumos podem ainda ser no formato com estrutura não explícita, onde essas informações estão contidas no texto, entretanto não em áreas determinadas, serão contidas dentro do texto como um todo. Nos casos dos resumos estruturados, os tópicos devem aparecer em destaque, seja em negrito ou itálico. Por isso, é necessário sempre que se utilizar um resumo não estruturado, estar atento se todos os tópicos estão sendo abordados durante o texto. Por fim, na última parte do resumo, nós temos a relação das palavras-chave. Essas devem estar cadastradas no site da DEX e adequadas às normas da revista para envio e para publicação. Com isso, finalizamos o vídeo aula. Espero que todos tenham compreendido a forma com que um resumo deve ser visto e elaborado. Muito obrigado.